Imagine um país que tenha ficado livre da ameaça comunista graças à devoção do Santo Rosário. Parece um milagre, né? E foi mesmo. Foi o que aconteceu com a Áustria em plena Guerra Fria. E esse fato traz muitas lições que precisam ser colocadas em prática agora por nós, aqui no Brasil, nesses tempos tão difíceis de tantas incertezas na história de toda a América do Sul. Então, se você quer aprender essa grande lição dos austríacos, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Quem acompanha o meu canal já deve lembrar que eu já expliquei que a Áustria foi a última grande monarquia católica da Europa, que foi derrubada pelos revolucionários após a Primeira Guerra Mundial. E a característica do Império Austríaco é que você tinha, assim como aqui no Brasil, diferentes povos, no caso deles, diferentes línguas, etnias, culturas, mas a sua grande maioria unidas em torno da religião católica e da fidelidade à monarquia da Casa de Habsburg. E esses povos se enxergavam como diferentes membros de uma grande família de almas. Depois que os revolucionários derrubaram e fragmentaram o Império Austríaco, a República da Áustria ficou uma nação pequena e inexpressiva que em 1938 foi anexada pelo Reich Alemão no Anschluss, um dos últimos grandes acontecimentos antes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra e, como você sabe, ela foi dividida, não em duas, mas em 4 zonas de ocupação. A maior foi entregue para os comunistas russos e a parte ocidental foi então dividida em três blocos de ocupação, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. E Berlim, que ficava toda ela dentro da zona de ocupação soviética, foi também dividida nesses 4 setores. O que não é muito comentado, infelizmente, nas aulas de história, é que a Áustria foi dividida exatamente do mesmo modo. A parte mais rica e importante do país foi dada para os comunistas. Dentro dessa parte ficava Viena, que foi dividida em 4 setores, e a parte ocidental foi então dividida entre França, Estados Unidos e Reino Unido. A ocupação comunista na Áustria era um perigo constante que ameaçava tomar conta do país inteiro, que estava destruído pela guerra, estava na miséria, e eram essas as preocupações, muito mais do que apenas os seus deveres de Estado ou cuidar da sua igrejinha, que faziam sofrer o padre e capuchinho Petrus Pavlicek. Esse padre, que era filho de um oficial do exército imperial austríaco e etnicamente a família dele era de tchecos, mas como eu disse, os diferentes povos na Áustria conviviam como irmãos. O padre Petrus, que tinha tido uma juventude mundana e depois teve uma doença, caiu à beira da morte e fez o voto de, se fosse curado milagrosamente, se tornaria um religioso, e foi curado, e por indicação da vidente Teresa Neumann, então adentrou na ordem dos capuchinhos. Esse padre via o sofrimento do povo austríaco e via o perigo comunista que ameaçava tomar conta do país inteiro. Então ele foi, em 1946, até o santuário de Mariazell e, diante de uma imagem de Nossa Senhora, pediu que ela mostrasse o que ele poderia fazer pelo seu país. E sem ter nenhuma visão, revelação nem nada, ele entretanto entendeu que uma voz no interior da alma dele dizia: "Fazei o que eu vos digo, rezai o rosário todos os dias e tereis a paz", que é também o que Nossa Senhora ensinou nas aparições de Fátima. Então o padre Petrus voltou ali para suas ocupações e passou um ano cuidando ali dos seus afazeres e tentando entender como que ele poderia colocar em prática aquele conselho. E em 2 de fevereiro de 1947, ele teve a ideia e fundou a Cruzada Reparadora do Santo Rosário, que em alemão tem um nome lindo e gigantesco que eu não vou tentar pronunciar. Mas o objetivo era o seguinte: ter pessoas no país inteiro que se comprometessem em horas marcadas e específicas a rezarem o rosário nas intenções da reparação da glória de Deus pelas injúrias dos homens e conversão dos pecadores, como pedido em Fátima. Isso aqui também já é uma lição para nós, porque nós não estamos lutando apenas contra um movimento ou um partido político, mas contra o demônio que por trás desses movimentos quer destruir a ordem de Deus que ainda existe no nosso país. Então não adianta a gente tentar colocar ordem lá fora se não tem ordem aqui dentro.
Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que movimentos direitistas que esquecem isso estão fadados ao fracasso. Nós não temos uma solução política. A nossa solução ela é moral e religiosa, e o primeiro passo é um bom exame de consciência, uma boa confissão e uma vida de oração para, a partir daí, isso transbordar para um apostolado e para um outro movimento. Reparação da glória de Deus, conversão dos pecadores, paz para o mundo, e a paz é a tranquilidade da ordem. Não pode haver paz enquanto os maus triunfam por toda parte. Então está subentendido a derrubada do Império Comunista, que é o império do demônio, e a intenção que eles não falavam abertamente, mas que todo mundo sabia e rezava, a libertação da Áustria contra a ocupação comunista. O padre Petrus, ele recebeu autorização para divulgar essa cruzada, mas os franciscanos não tinham nem tempo, nem dinheiro, porque estava reconstruindo o país, para ajudar ele. Então ele sozinho começou a fazer a sua pregação e arrastar as pessoas pelo seu exemplo, fazer com que rezassem o Santo Rosário nessas intenções, e ele foi percorrendo. Teve um estado da Áustria em que ele percorreu 11 aldeias, em questão de dias ele ouviu mais de 5.700 confissões. Teve um momento em que ele passou mais de 72 horas contínuas atendendo confissões, só parando ali para comer, para ir no banheiro e continuando, sem dormir, sem descansar, sem nada, apenas atendendo confissões para regenerar moralmente aquele país e colocar as pessoas em estado de graça para que as suas súplicas fossem ouvidas mais rapidamente por Nossa Senhora. O próprio chanceler Leopoldo Figl se inscreveu e começou também a rezar o rosário publicamente, e você vai ter que em 48 o padre organizou as Sturmgebete, que eram os assaltos de oração, que eram eventos onde você tinha missa, pregação, rosário, confissão, bênção para os enfermos, e isso ia se repetindo ao longo de dias, o que aumentava ainda mais o fervor e o alcance daquele movimento. E o padre disse: a paz é um dom de Deus e não obra de políticos. E os dons de Deus se obtêm com orações. Ou seja, era preciso conquistar de Deus essa graça como soldados conquistam uma fortaleza mediante assalto. Que são expressões, é uma mentalidade que está inteiramente de acordo com a psicologia dos povos germânicos, que são todos militarizados, e que ia conquistando mais pessoas para aquele movimento que tinha já no primeiro ano mais de 10.000 pessoas inscritas para diariamente, continuamente, 24 horas por dia, alguns daqueles membros estavam rezando o Santo Rosário. Uma coisa que tornou o apostolado do Padre Petrus ainda mais belo e que é também uma lição para nós hoje, foi a oposição feita pelo Cardeal de Viena. Porque entrando nos anos 50, nós vemos o crepúsculo da era Pio XII, onde o Papa já envelhecendo, adoecendo e ouvindo conselhos de pessoas que não mereciam a confiança dele, foi perdendo o controle da situação dentro da igreja e os modernistas foram tomando a dianteira. E o cardeal de Viena, Initzer, não apoiou o movimento. Quando o padre Petrus conseguiu que o bispo de Leiria, que é onde fica Fátima, falasse com o escultor para mandar uma cópia exatamente igual da imagem peregrina de Fátima, o cardeal não queria receber. E a alegação espúria é de que já tinha uma imagem de Nossa Senhora na Catedral de Viena e que, como Maria é uma só, não precisaria dividir ela. Então o padre Petrus foi na Catedral de Viena e contou 35 diferentes imagens com diferentes invocações de Nossa Senhora. E o cardeal então concedeu. E o povo foi se unindo naquela oração. Como eu disse, o próprio chanceler se mostrou muito mais receptivo, muito mais atento do que o cardeal, e o povo continuou apesar dessa oposição da parte da mais alta hierarquia da igreja no país. O que também mostra que, havendo homens fervorosos, havendo sacerdotes bons, mesmo que a hierarquia da igreja, como nós temos aqui no Brasil hoje, numa proporção muito maior, seja composta por pessoas do lado de lá, nós passamos por cima e nós continuamos rezando e obteremos a vitória. 4 anos após o início da ocupação, ou seja, em 1949, começam a ser feitas novas eleições nesses países. E nos locais onde os russos eram os únicos ocupadores, misteriosamente o Partido Comunista sempre vencia as eleições. Então, Hungria, Tchecoslováquia, essas nações caíram no comunismo e os austríacos viam que eles seriam os próximos. Então, o padre Petrus organiza grandes vigílias, grandes momentos de oração, sobretudo um tríduo, para acabar
no dia 12 de setembro, que é a festa do Santíssimo Nome de Maria. Festa instituída pelo bem-aventurado Papa Inocêncio XI para comemorar a libertação de Viena contra os turcos muçulmanos que estavam sitiando a cidade, que já não tinha condições de resistir sozinha, e a cavalaria polonesa e alemã, composta por católicos, destruiu e expulsou o exército turco, cavalaria colocada sob a proteção de Nossa Senhora. Então, libertação de Viena do Islã, em 1683, libertação de Viena, que eles esperavam, contra o comunismo, em 1949. O cardeal de Viena falou para o padre Petrus: não, você já fez muita vigília, já fez muita oração, isso pode provocar os comunistas, não faça isso. O povo não vai participar, o povo já está cansado. O padre Petrus foi lá e fez, mais de 35 mil pessoas participaram, incluindo o Leopoldo Figl, que era para eles o equivalente a um presidente aqui no Brasil. Um sucesso avassalador, e com estas vigílias de oração, os comunistas, que não eram os únicos ocupadores da Áustria, não tinham condições de fraudar como eles fizeram na Hungria, na Tchecoslováquia. O resultado é que ali das 160 e poucas cadeiras do parlamento, os comunistas conseguiram 4 ou 5. Mas o perigo continuava. No ano seguinte, os comunistas tentam dar um golpe e unificar a Áustria num governo satélite de Moscou. Só que fica ali alguns dias de indecisão, onde os russos e os americanos, cada um do seu lado, ficam analisando a situação, e os austríacos, nesse espírito católico e nesse espírito patriótico, com paus, com pedras, colocaram para fora da chancelaria da Áustria os militantes comunistas. E aquela verdadeira batalha espiritual continuava por anos a fio. Começou em 47, eu já estou narrando aqui em 50, e nós vamos passar agora para 1953, quando entra o Julius Raab, que é um novo chanceler, um novo governante da Áustria, que continua participando das procissões, continua ajudando ali no rosário público na época. O rosário já tinha mais de 200 mil pessoas inscritas, e eles continuavam, se revezavam, faziam orações privadas, faziam sobretudo procissões, orações públicas, pedindo, é claro, a libertação da Áustria. E quando nós chegamos em 1955, em março, o Molotov, que é o diplomata do Stalin, aquele lacaio asqueroso do Stalin, que dizia: isso não vai dar em nada, aquilo que nós russos possuímos, nós nunca mais entregamos de volta, ou seja, todo o centro da Europa vai ser dominado pelos bárbaros para sempre. O chanceler Raab vai então se encontrar com os representantes russos e também com os aliados ocidentais e pede ao padre Petrus que comece a rezar, que coloque as pessoas na rua para rezar, para fazer vigílias, como nunca foi feito antes. Você já tinha mais de 500 mil pessoas inscritas na Cruzada pelo Rosário, mais os que participavam dos assaltos de oração, o que dava mais ou menos 10% de toda a população da Áustria só no Rosário para 24 horas seguidas. As tratativas com o Molotov e com os representantes não vão dando em nada, vão fracassando, não tem nenhuma expectativa humana, até que, em 15 de maio, é finalmente celebrado um tratado, que é o Tratado de Viena, onde a Áustria é novamente unificada num único país e os comunistas vão embora. Os russos concordam em ir embora da Áustria, sem conflitos, sem sangue, sem batalhas físicas, mas após uma grande guerra espiritual. A única condição que eles pediram foi que a Áustria ficasse neutra e não entrasse na OTAN. Ok. Os russos, então, vão embora. Em 3 meses, as tropas de ocupação vão se retirando. Em setembro de 1955, no dia 12, que é a festa do Santíssimo Nome de Maria, os católicos comemoram a libertação de Viena contra os turcos, a libertação de Viena contra os russos. E vai ser dito o seguinte: foi feita uma grande procissão em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, e o primeiro-ministro Raab elogiou o padre Petrus e disse o seguinte: hoje queremos nós, que temos o coração cheio de fé, enviar ao céu uma oração alegre, e essa oração nós a encerramos com estas palavras: nós estamos livres. Maria, nós te agradecemos. E em 26 de outubro de 1955, o último soldado russo de ocupação vai embora do território austríaco, que novamente é uma nação soberana, uma nação católica, livre da praga vermelha. Meus caros, que lição que isso tem para o nosso Brasil hoje?
nós vemos os perigos que nós estamos enfrentando, é necessário rezar pela terra da Santa Cruz e pela libertação do nosso país, que não está tendo nesse momento um governo comunista, assim como a Áustria não teve, mas o perigo de uma implementação radical do comunismo era constante, assim como é hoje para nós. E naquele contexto de tanta incerteza e tanta fé em Viena, que é o coração da Áustria, o Papa Pio XII disse as seguintes palavras: Viena é o último baluarte da Europa. Se Viena cair, a Europa cairá. Se Viena resistir, a Europa resistirá. Os católicos de Viena não têm o direito de ser medíocres. Diga-o repetidamente aos vienenses. E diga-lhes que o Papa está rezando muito. Sim, que ele está rezando bastante pela Áustria. Meus caros, o Brasil é o último baluarte da América Latina. Excetuando o Brasil, nós temos Uruguai, Paraguai e Equador, que não são governos socialistas no nosso subcontinente. E com todo respeito a esses países que têm uma história muito rica, mas eles não têm poder, nem população e nem alcance nenhum para lutar pelo nosso continente. O Brasil tem. O Brasil é o coração, é o país mais rico, mais populoso e mais influente de toda a América do Sul. E aqui, na terra da Santa Cruz, vai ser decidido o destino, não só de 200 milhões de brasileiros, mas também é daqui que pode se consolidar o projeto comunista latino-americano, da pátria grande socialista, é daqui que pode surgir a restauração da ordem e também da fé por todo o nosso continente, por todas estas nações irmãs nossas que estão sofrendo com governos comunistas na Argentina, na Venezuela, no Peru, no Chile, na Bolívia, nações que estão afundando na miséria moral e na miséria econômica e que precisam do nosso apoio. Por isso nós não estamos apenas lutando por nós, mas por todos esses irmãos que precisam das nossas orações feitas de um modo público e coletivo, porque São Luís Maria Grignon de Montfort explica: quando uma pessoa reza um rosário, a alma dela e o poder de intercessão diante de Deus é um rosário. Mas se 50 pessoas rezam coletivamente o rosário, este mérito que cada uma delas tem é como se elas tivessem rezado 50 rosários cada. Isso é explicado no Segredo do Rosário, o que mostra o poder superlativo que a oração pública, que a oração coletiva do rosário tem. Em várias cidades do Brasil está sendo rezado o rosário pela pátria, que começou ali na véspera das eleições. Vá, se tem esse rosário na sua cidade, e se não tem, entre em contato com algum grupo, tem Caritá, tem Centro Dom Bosco, tem pessoal da Liga Cristo Rei, certamente vai ter alguém para te ajudar a organizar estas orações, sobretudo com os padres corajosos e verdadeiramente católicos que forem, mas se não for padre nenhum, os fiéis irão, as pedras clamarão, para clamar a Nossa Senhora a nossa conversão e nossa santificação, a paz para o mundo e sobretudo para a América Latina, e paz significa restauração da ordem, e que o Brasil não seja tomado pelo comunismo, não seja tomado pelo socialismo, para que a glória de Deus seja reparada e a partir daqui nasça uma verdadeira América Latina novamente católica, como foi desejada por missionários como o Padre Anchieta. Então, se organize, procure organizar grupos de oração, melhor ainda, oração em grupo, oração pública, a fim de que o nosso país seja livre da ameaça comunista, como a Áustria foi, depois de quase 10 anos de uma contínua batalha espiritual de vigílias feitas 24 horas por dia. Pode não ser em um dia, pode não ser em uma semana, pode não ser em um ano, mas a vitória será daqueles que perseverarem. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem desistir no meio do caminho, era melhor que nunca tivesse entrado no nosso lado. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.